Você está acompanhando a entrevista com Gustavo Mendicino, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Estamos de volta. Bom, Gustavo, a Rádio Inconfidência registrou um crescimento de 38% na audiência em meses recentes. Esse salto de audiência para você está relacionado a quê? É muito disso que a gente estava falando aqui na pergunta anterior, na resposta anterior. Sim. Que nada mais Ana, do que a gente buscar a conexão com o público. Acho que se resume muito bem isso aí, sabe? A gente ainda os programadores musicais da Rádio Inconfidência são cargos públicos, eles são servidores públicos e temos esses cargos lá. A gente só pediu para que os programadores da Rádio Inconfidência possam ouvir mais pessoas, ouvir o público e quantitativamente também ouvir mais pessoas. Conseguir caminhar por outros gostos musicais para além da curadoria reduzida, às vezes, que em algum momento possa ter tido, sabe? Então, acho que isso se resume bem aí. E a gente ampliar, inclusive, geograficamente. No caso da Brasileiríssima, você tem um alcance ali na região metropolitana, basicamente Belo Horizonte, colar metropolitano, podemos dizer, mas que hoje a gente também está na internet, então o nosso aumento, o aplicativo da Rádio Confidência, quem não baixou, por gentileza baixe, e nem por gentileza a mim, por gentileza a si mesmo, porque vai gostar muito do que vai ouvir ali, que também o aplicativo também vem registrando aumentos de audiência. Então é isso, a gente conseguir ouvir e ter uma interação melhor e mais justa, assim, em termos de falar e ouvir com o público, ser emissor e receptor de mensagens e conseguir condensar aquilo ali numa programação musical que mais pessoas gostem, mas que ainda mantenha a essência, a raiz e o perfil da Rádio Brasileiríssima. Perfeito. Bom, a Rádio Inconfidência, ela foi fundada em 1936, né, e teve um papel central na difusão da cultura mineira e até também reconhecida internacionalmente, né? Qual o legado da Rádio Inconfidência você considera o mais valioso? Bom, o de integrar o Estado, de revelar artistas mineiros, de formar cidadãos? Eu acho que essa história, ela não vou conseguir um legado assim, sabe? É uma história que passa por isso tudo que você disse e que ela está sendo construída ainda. Pouca gente sabe que em 1936 a Rádio Confidência ela foi construída, ela foi inaugurada pela Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Hoje a SEAPA, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela, inclusive a Hora do Fazendeiro, né, que é o programa no ar mais antigo do país, na AM 880, ela tem então os mesmos 89 anos de existência que a Rádio Confidência, estreou uma semana depois da inauguração da rádio, e a rádio nessa época, ela era, por que ela foi pensada, justamente para informar os locais, os rincões, né, do estado de Minas Gerais, que chegava longe, então quem morava na zona rural, por exemplo, não tinha acesso a outro tipo de informação, se informava muito pelo rádio. E aí, essa questão da agricultura e da zona rural, há informações que são importantes para eles, né? Que é a questão da meteorologia, de como vai estar o solo, informações diversas aí sobre o mundo da agricultura e da pecuária. E depois isso foi mudando, né? A própria comunicação, a Inconfidência é muito interessante porque é a história da comunicação, né? No caso brasileiro, mas até mundial, né? Quando a gente pensa em 1936, não era nem regime de Estado Novo, né? Éramos de Getúlio Vargas, mas o Estado Novo é de 37. Nem a Segunda Guerra Mundial ainda tinha eclodido no mundo. A Copa do Mundo, que a Inconfidência cobriu, que é de 1938, foi a terceira Copa do Mundo né? A terceira Copa do Mundo realizada. Hoje, sinceramente, até já perdi a conta já. A Inconfidência foi, quer dizer, em 38 foi a Itália, né? Tinha sido Uruguai, Itália e Itália de novo em 1938,
olha onde que estávamos, né? Assim, então, ela confunde com a própria história da rádio, da comunicação. A rádio, a AM, ela não se configura exatamente pela música, né? Igual hoje, de um modo geral, né? Nós temos a Itatiaia, que é uma rádio mais noticiosa, tem as rádios news hoje também, que fazem sucesso. A gente acha que não, mas você tem as rádios news são ouvidas. A Rádio Itatiaia, por exemplo, ela não é uma rádio news, é uma rádio mista nesse sentido, mas que ela é ouvida no Brasil inteiro, é uma das mais ouvidas do país. Mas nessa época, por exemplo, a rádio era muito noticiosa, né? Ela trazia informações e tal, em primeira mão, e para lugares que não chegavam outro tipo de comunicação. Hoje a rádio, eu acho que ela cumpre o papel aí. A Inconfidência passou muito tempo na parte musical e artística lançando talentos, né? Todos os grandes artistas mineiros aí da década de 50 para cá, todos têm uma história na Inconfidência, né? Inclusive o mundo sertanejo, mas aí já é mais na AM. Mas você pega... Gonzaguinha trabalhou lá, Clara Nunes trabalhou na Inconfidência, e aí os mais recentes, você vê Vanderly, que outro dia eu estava conversando com a Regina Souza, e a viúva do Vanderly, e lá, por exemplo, tem um acervo enorme, tanto Rede Minas quanto Rádio Confidência. Então essa cultura mineira, o Skank, o Jota Quest, o Pato Fu, eles já tiveram várias vezes, né? Tanto transmissões, quanto na agenda, quanto entrevistas, quanto as músicas deles, né? Sempre estiveram na programação tanto da Inconfidência quanto da Rede Minas. Então é uma história que se confunde com a história do Estado e a história da cultura do Estado de Minas Gerais. Uhum. Bom, e quais têm sido os maiores desafios de liderar duas instituições com tanta história e relevância, né, em um cenário de mudanças tecnológicas e de comportamento do público? Uma boa pergunta. Ela é um pouco mais profunda que isso. O maior desafio de ser na origem da pergunta é que você falou sobre o maior desafio, que é exatamente... não estou falando que foi ruim, que foi bom. Mas é um desafio, porque são duas instituições muito fortes. Você já falou tudo aí. A gente já tem falado aqui nesse momento. E a Rede Minas e a Rádio Confidência, duas marcas, duas instituições profissionais, história muito fortes. E a criação da empresa mineira de comunicação é um desafio enorme, porque você precisa colocar sob o mesmo, vamos chamar, é o mesmo CNPJ hoje, tá? Vamos chamar de CNPJ, mesma estrutura. Duas empresas desse tamanho e dessa envergadura, né? Com profissionais que também seguem essa linha da envergadura e desse tamanho, que as duas têm. E uma, por exemplo, ainda segue o regimento do estatutário no Estado, que a fundação hoje ela não promove, né? Não tem funcionários ligados a ela, mas os funcionários estatutários estão ligados ao Estado e cedidos à AMC, e uma empresa seletista, que é a AMC, que é o CNPJ da Rádio Confidência, que rege a AMC. Então esse é um desafio, tá? De gestão. Na parte tecnológica, que a gente abriu muito as portas da AMC para a modernidade. Estava até conversando com o Silmar aqui, dono da TV Lafayette, que a AMC participava muito pouco. A verdade é essa. Por exemplo, eu fui para a 7 já tem 2 anos aí que a gente filiou. Esse ano eu cheguei aí na NAB, né? Lá em Las Vegas, e a gente tem acompanhado muito esse mercado tecnológico. Não só de transmissão, que é para dar mais qualidade, modernidade nas nossas transmissões, qualidade e modernidade que significa otimização, que no final das contas significa gastar menos, fazer melhor e com menos, como também na parte de expansão, que a gente tem expandido muito, e na parte de exibição, né, de tecnologia e de novas mídias. Então a gente hoje está com o Minas Play, é um streaming da plataforma de streaming da audiovisual da Rede Minas, onde a gente tem a Rede Minas ao vivo,
pode ser acompanhada em qualquer lugar do planeta, pelo celular, pelo notebook, pelas televisões. Ela tem também a programação antiga da Rede Minas, que a gente valoriza muito. Tem o audiovisual mineiro ali, muito bem promovido, com muitas opções é o streaming gratuito dos mineiros, para mineiros, feito por mineiros, não só para mineiros, aí é para todo mundo que quiser assistir. E a Rádio Confidência hoje também tem um aplicativo de áudio também que você pode acompanhar no mundo inteiro. E fora isso, são equipamentos, qualificação profissional, né, que é formação. Hoje, por exemplo, eu estou em frente a uma câmera aqui, às vezes de um repórter que sai para a rua, até um programa inteiro. Às vezes ele pode ser feito e editado dentro de um celular, às vezes por uma pessoa. Tá? Não vou falar em termos de qualidade, isso daqui depende do programa, depende de quem está fazendo, depende de algumas coisas, mas então, e a gente precisa, né? É um desafio do poder público, porque o poder público ele é mais pesado para você carregar, né? Você, assim, às vezes o servidor passa num concurso que é de determinada forma, e aí a gente precisa atualizar, inclusive, a formação do servidor para que ele possa se atualizar no mercado, né? Hoje em dia não é toda matéria que você precisa sair, às vezes com mais pessoas, com equipamento pesado, carregando cabo. Então é a gente conseguir lidar com essa modernização, respeitando o Nascedouro, que é uma empresa pública, a sua essência e a nossa missão do que tem para fazer. Bom, falando de um pouco agora do futuro, quais são as metas da sua gestão para a empresa mineira de comunicação nos próximos anos, especialmente no fortalecimento da cultura e da literatura mineira? Ok. Eu acho que eu entrei com 3 pilares, Ana, que até gosto de salientar, que é a interiorização, que isso quando eu cheguei lá, estava com um pouco mais de 100 cidades, hoje com a TV aberta, né? E hoje a gente já está com mais de 600 presentes. Essa interiorização passa muito pela parceria com as TVs locais. Então não é só sair expandindo a Rede Minas, é tornar a Rede Minas, voltar a Rede Minas a ser essa protagonista da comunicação pública, cultural e educativa do Estado, ser uma cabeça de rede realmente. Então hoje a gente já avançou muito, mas temos muito mais a avançar com relação a isso, poder ajudar, por exemplo, aqui a TV Lafayette, para além só que nós já estamos aqui, a Rede Minas está aqui. Então está aqui, beleza, já cumpri meu objetivo. Não. O meu primeiro objetivo é expandir, fazer com que chegue. Tá, a Rede Minas já está aqui. Mas aí o Silmar tem vontade de voltar com mais conteúdo para a TV aberta, né? Para além da internet, colocar mais horas de conteúdo próprio. A gente pode buscar dar as mãos e poder auxiliar. Até em outros, em parte de modernização de equipamento, e até inclusive de parceria, de comercial, buscar ajudar, trazer a memória das TVs locais, culturais e educativas à tona, igual aqui eu fui conhecer agora a Árvore do Encanto, que foi uma novela produzida aqui pela TV Lafayette. Quem sabe, né? Não sei, aí tem que olhar a gente verificar com o pessoal do conteúdo, a qualidade das fitas e tudo, como é que está em nível de transmissão para o tempo atual. Mas se, por exemplo, exibir essa programação for interessante para o público, foi interessante para a TV local, voltar o olhar para o interior. Então isso ainda eu continuo com essa meta, já avançamos muito, mas ainda vamos perseguir isso mais. A parte da popularização, a gente já falou bastante aqui, é a interiorização ligada à popularização. Popularização significa mais pessoas tendo acesso, se identificando com a programação da Rede Minas e da Rádio Inconfidência. Mas mesmo mantendo o caráter educativo, mas que alcance mais pessoas, também é uma meta que eu continuo perseguindo e quero ampliar isso para até o final. E essa parte, a outra parte, que é a parte da sustentabilidade, uma parte mais difícil, porque TV cultural e educativa, vocês estão dentro de uma, vocês sabem que não é fácil, mas que eu também persigo isso, que é a ampliação de parcerias, é poder tornar a empresa mineira de comunicação mais sustentável. E essa parte da modernidade, que a gente está muito ligado a ela,
que é você modernizar a TV, a rádio, os equipamentos, as transmissões, e otimizar o trabalho, qualificar os profissionais para o mundo da comunicação hoje também, que mudou demais, não tem como, né? Tanto nas transmissões quanto nas mídias mesmo, né? Hoje em dia eu estou aqui com o Sérgio da Ascom, e o que eu tenho conversado muito com a Ascom, que administra, por exemplo, o perfil no Instagram da Rede Minas, tem posts que a gente faz no Instagram, principalmente do Projeto Memória, igual a gente fez para o Lô Borges agora, que faleceu na semana passada, que às vezes tem mais visibilidade do que a TV. Uhum. Então, assim, a gente conseguir conversar com isso e a gente não concorre, né? O Instagram da TV concorre com a própria TV? Claro que não. Uhum. E o Instagram da TV precisa só compartilhar o conteúdo que a TV faz? Também não. Ele pode ter um conteúdo próprio, feito para o Instagram, como, por exemplo, o Projeto Memória. Então, essa convivência entre as mídias, esse olhar para o futuro. Daqui a pouco estamos com uma DTV+, uma TV 3.0 aí para a gente poder se preparar para ela, já estamos nos preparando. Então, esse compilar de mídia, esse olhar para a modernidade, eu acho que agora é para esse sprint desse próximo ano aí para a gente fazer, concretizar isso, deixar isso como legado. O senhor tem uma carreira sólida, né, que transita entre o jornalismo, a gestão pública e o marketing cultural. Como que essas experiências moldaram sua visão sobre a comunicação pública em Minas Gerais? Muito bom. Eu comecei e o institucional aí também acho que pode colocar. Na época, já ainda estudante, aí eu vim para comunicação, para jornal, né? Para um jornalista, eu trabalhei no jornal hoje em dia. Tive mais tempo numa coluna no Caderno de Cultura, mas também fiz matérias para o turismo, para a própria cultura, matérias maiores. E já já um tempo depois, no final de 2012, isso mais exatamente, que aí eu fui convidado para me aproximar do poder público para ocupar um cargo, na época chefe da assessoria de comunicação da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Então, eu já vinha do Caderno de Cultura do Hoje em Dia, aí eu fui trabalhar numa Fundação Municipal de Cultura para me abrir para o institucional e para o poder público, uma gestão pública voltada para comunicação, marketing, mas na cultura. Então, e as TVs públicas, por exemplo, as próprias rádios públicas, os veículos de comunicação públicos, eles são, na essência, culturais e educativos, né? Ele está regido por essa legislação da TV Cultural Educativa. E aí, só que além disso, são públicos. Então, foi onde eu consegui juntar isso, a gestão pública e algo ligado à cultura e à educação. Né? A educação é onde talvez eu tive menos experiência prática, mas que a gente buscou o entendimento para fazer, porque além de ser cultural, um cultural educativo. É aí onde, por exemplo, a gente coloca o esporte hoje na Rede Minas, que é um bom exemplo, que a gente não tinha programas esportivos diários, as transmissões esportivas, que a gente ampliou isso muito. Lá em 2022, quando eu cheguei ainda, eu vim com essa missão, fui nas federações, fiz uma reunião lá na EMC com 17 federações esportivas, e aí eu fui muito questionado na época. Eu falei, mas é uma TV cultural educativa, ela não é esportiva, cultural e educativa, não. Só que eu consegui rebater esse argumento até com uma certa facilidade, porque falei, mas esporte não é educação, né? Então pode vir me dar uma aula sobre educação, porque se até na escola você tem educação física, você tem, né? E eu não estou falando aqui de disputas esportivas entre Cruzeiro e Atlético, ou que envolvam Cruzeiro e Atlético. Eu acho que isso pode servir como o Fábio Júnior e o Caetano Veloso lá na Rádio Confidência. Uhum. São âncoras para a gente falar o que a gente realmente pretende, que é sobre os esportes de base, os esportes femininos, principalmente futebol, que estava, no caso, feminino, mais escondido que o masculino, os esportes especializados,
amadores, né? Os semi-amadores especializados, que são os outros esportes, o vôlei e tal. Então, assim, aí a gente conseguiu colocar a educação junto nesse bojo para ampliar esse alcance e fazer, né, da comunicação cultural, de uma TV, de uma rádio cultural, educativa e pública, mas com aderência com o público, com aderência com as pessoas, mais vista, mais ouvida. E, claro, buscando esse pertencimento interno também dos profissionais da AMC. Outro dia eu estava brincando lá, falei, gente, eu quero que vocês saiam na rua em Minas Gerais, em qualquer cidade, e o povo e sejam reconhecidos, sabe? Não por ego, mas pelo trabalho que está sendo executado aqui, que as pessoas queiram assistir e ouvir, né, a Rede Minas e a Rádio Confidência, Minas Play. Perfeito. Bom, e por fim, já encerrando aqui a nossa entrevista, uma perspectiva mais pessoal, o que a literatura representa na sua vida e na sua trajetória profissional? Tem algum livro ou algum autor mineiro que inspire você particularmente? Sou jornalista, né? Então, assim, eu até outro dia eu estava cobrando de mim mesmo, né? Que eu fui lá no Flip Paracatu e estava bem atualizado com relação a informações, conhecia já os escritores que ali estavam e tal, mas eu fiz um exercício rápido assim, né? Numa visada que eu dei. Eu diminuí o ritmo demais de leitura, porque eu tô vendo os autores aqui, e são autores que eu conheço, mas que não li livro deles, né? Ou li um dele, não tinha um volume que eu fiquei satisfeito com isso. Então aí trouxe bastante livros lá do Flip. E tô aí nessa empreitada de voltar ao ritmo de literatura maior, né? Claro que é muito difícil, né? O mundo adulto, na universidade você tem mais tempo, quando você é mais jovem, ou tem filho também, então você acaba tendo menos tempo, mas estou buscando. Hoje eu estou lendo um livro do Walter Hugo Mãe, inclusive, que foi eu trouxe lá do Flip Paracatu. Deus na Escuridão. Maravilhoso, né? Porque ele é realmente incrível. E lá eu trouxe Carla Madeira, trouxe Madu, então me deu uma revigorada com relação à minha ligação com a literatura aí, com os escritores que estão vivos e presentes e produzindo. Com relação à literatura mineira, assim, né? Guimarães, ele vem com a gente, né? Desde que você jovem aí se abre para a literatura. E Guimarães tem uma narrativa que eu gosto, né? Que é um texto que ele é popular, mas a qualidade do texto é quase que erudita, né? Então falam que Guimarães é difícil de ler, mas ele só exige um pouquinho mais da sua dedicação ali. Mas é aí que tá, né? Porque a leitura e o envolvimento com as artes, você precisa se dedicar àquele momento ali, a olhar para um quadro e decifrá-lo, pelo menos não é decifrar ali matematicamente, né? Mas interagir com ele, acho que melhor assim, fruí-lo de um jeito mais profundo e mais visceral, mais intenso. E aí, um artista, no caso da literatura do Guimarães, que te convida a pera um pouquinho aí, né? Você está fazendo outras coisas? Não, mas eu estou te chamando aqui agora para você estar comigo. Então, realmente não é uma obra que você vai ler fazendo outra coisa. Você precisa se dedicar a ela. Então, é por isso que eu acho que na época eu me identifiquei muito. E comecei por ele. Meus outros escritores que eu lia com mais frequência não são mineiros. Eu li muito Coni, principalmente estando no jornalismo, né? Mas na literatura mineira, eu acho que eu posso citar aí o Guimarães, sim. E os grandes clássicos da literatura mundial aí que eu sempre me identifiquei bastante.
Bom, presidente Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Lafayette e essa conversa tão prazerosa. Eu que agradeço. Que visita gostosa, prazerosa, muito profícua, produtiva. Agradeço e quero voltar mais aqui a Lafayette muito em breve, viu? Com certeza. Vai ser muito bem recebido. Muito obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. O Enfoque Regional encerra por aqui e agradecemos a todos que nos acompanharam.